Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, você está no MCV Play, então dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão que a gente vai falar bastante, óbvio, né, sobre o jogo de ontem, né, estreia do Vasco no Campeonato Carioca, empate por 1-1 fora de casa, mesmo jogando em São Januário, né, vale lembrar que o Vasco ontem não era mandante, era o Nova Iguaçu, e a gente vai falar bastante sobre essa partida e como que está o início, né, desse planejamento para 2025. Ontem as arquibancadas, muita gente vaiou, muita gente pegou no pé, enfim, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, trazer também o autor do gol que falou conosco na zona mista e a nossa pergunta na coletiva para o técnico Ramon Lima. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de correr no primeiro comentário fixado aqui e ganhar até R$500 de bônus na Estrela Bet. Exatamente isso, sabe? Aquele palpite esportivo que você está fazendo, que não está te dando mais nada, chegou a hora de você migrar, ganhar até R$500 de bônus com o código que está aqui embaixo, o link, no primeiro comentário fixado, você vai lá, só faz o seu cadastro, faz o seu depósito, você vai ganhar aí os seus bônus exclusivos para vocês vascaínos. Fechou? Corre aqui, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante, porque divide muita opinião. Muita gente tem paciência e muita gente não tem mais paciência. Beleza? Vai lá, sempre nos comentários deixar a sua opinião. Solta a vinheta. É justo, é injusto, é válido, não é válido? No Vasco é pressão? Ah, o Vasco não é pressão, temos que entender. É um processo de reconstrução, não aguentamos mais essa palavra, enfim. Sentimentos vêm dividindo o torcedor vascaíno em várias opiniões. O fato é, ontem, no empate por 1-1 com o Nova Iguaçu, a torcida nas arquibancadas, em sua grande maioria, cobraram os jogadores, principalmente jogadores que já são escolhidos pela torcida como que não servem para essa temporada. Vamos lá. Zé Gabriel, De Luca, Serginho, jogadores que ninguém mais quer no Vasco diante de um cenário ontem nas arquibancadas. Ok, vaias para esses jogadores, principalmente quando o Zé Gabriel saiu, foi vaiado, enfim, existem nomes que já não servem, né, para o torcedor vascaíno. Porém, ontem um misto, né, foi um mistão, né, de jogadores, sub-20 com os jogadores que voltaram por empréstimo. E também a gente viu um coro, né, na torcida, a gente viu ali uma falta de paciência de muitos torcedores para com os jogadores do Sub-20 que estão ali fazendo, né, o início desse campeonato carioca. Aí eu pergunto para você, é exagerado? Não é exagerado? O Vasco é pressão, tem que aguentar ou não, tem que ter paciência, enfim. A sua opinião é muito importante porque ontem as arquibancadas não perdoaram os jogadores do Sub-20. E a gente vem observando também que terça parte da torcida não vem perdoando o Sub-17 lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, o planejamento de 2025, que seria, né, transferir o Sub-20 da Copinha lá para o Carioca para iniciar essa temporada, dar rodagem para os garotos, claro, né, parcialmente, né, quando a gente vê Zé Gabriel, Serginho, o De Luca, a gente começa a questionar. Por que não coloca só os garotos então? Deixa esses caras no banco, não vão servir. Os garotos podem servir, podem desenvolver, né? Então a gente fica também um pouco na dúvida de qual planejamento seguido. Eu sempre defendi aqui, vocês sabem, que beleza, não tem outro jeito, pegar o Sub-20 e colocar lá no profissional para disputar as primeiras rodadas, aí abre mão, né, da Copa São Paulo. O Vasco vai ser eliminado da Copa São Paulo muito em breve, porque não performa bem com o Sub-17. Beleza, eliminou a Copa São Paulo do planejamento, mas então se eliminou a Copa São Paulo do planejamento utilizando o Sub-20 no Carioca, só utilize o Sub-20 no Carioca. Dê oportunidade para os jogadores. Não pode acontecer igual aconteceu ontem do Zé Gabriel e De Luca jogar grande parte do jogo, né, da partida, e jogadores que não vão servir, e o JP, que é um jogador que tem contrato longo, futuro, um jovem, entrar no segundo tempo. Isso daí é inaceitável no planejamento onde você abriu mão do Sub-20 para utilizar os garotos ali no profissional. Então, utilizem os garotos. Zé Gabriel, a gente já sabe que não serve. O Serginho, a gente já sabe que não serve. O De Luca, a gente já sabe que não serve. Então, se for fazer o planejamento de transição, que faça com totalidade. Que só os garotos atuem, né, no início ali do Carioca, para que eles performem. Porque a ideia não é essa.
sair, fazer a transição e os garotos atuarem, então só os garotos poderiam ter mais oportunidades. Que o Zé Gabriel, o De Luca, o Serginho entrem faltando 1 minuto para acabar o jogo. Que são peças que não servem, que o torcedor já conhece. Então, muita gente tem dúvida sobre muitos jogadores, né? Principalmente no elenco vascaíno. Chegou a hora da gente observá-los. Então, observando esse cenário de transição, onde você elimina a copinha, mas não utiliza, né, 100% do sub-20, a gente começa a questionar alguns movimentos. Bom, falando sobre isso, né, essa mescla entre jogadores não aproveitados e que não serão aproveitados com os jovens, o Vasco empata ontem com o Nova Iguaçu, um jogo complicado no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o Vasco desempenhou um bom futebol, principalmente pela direita ali do ataque, né, onde caiu o Bruno Lopes e o Paulinho. O Paulinho, na minha opinião, foi a surpresa positiva, principalmente no primeiro tempo, com jogadas ofensivas. Foi, claro, né, presenteado com o gol. Então, beleza, show de bola. O Paulinho ontem, na minha opinião, foi o ponto positivo. E o ponto negativo acontece no segundo tempo. Normal, rapaziada, isso é super normal. O Vasco vai oscilar. É uma equipe que não treina junto há muito tempo. É uma equipe que é um catadão. Por isso que eu defendo o sub-20 por completo. Porque aí você já vem com um trabalho feito ali. Aí vai ter peças de adaptação. Óbvio que estavam no profissional. Mas o entrosamento é muito maior. Então você aumenta a chance de você vencer os jogos se você utilizar toda a categoria ao invés de mesclar com os velhos que não servem para o Vasco. Os velhos, quando eu falo, os jogadores que voltaram por empréstimo. Então, vamos ver o cenário, né, desse planejamento com o técnico Ramon Lima, que pegou um trabalho também agora, né, de última hora para tentar desenvolver algo. E a gente vem observando, né, esse primeiro empate com cobrança da torcida, mas muita gente também com paciência, então divide muita opinião. Então eu queria saber a sua, qual é o seu pensamento para esse início de temporada? Vamos esperar, vamos ter calma ou não? Vasco, é pressão, tem que vencer. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês aqui a minha pergunta, né, acerca exatamente desse assunto, né, da insatisfação de muitos torcedores para o técnico Ramon Lima ontem na coletiva. Ramon, tudo bem? Lineker Beyond, canal MCV Play. Hoje a torcida do Vasco ela externou um senso de urgência, normal que vem acontecendo nos últimos anos, né, a falta de... A torcida não tem mais aquela paciência, né, de trabalhos a longo prazo, reconstrução, é algo da torcida do Vasco em particular, mas hoje refletiu um pouco no campo. Eu queria saber, no meu ponto de vista, como foi muito pesado pela estreia, um time ainda não entrosado, como que reagiu esse vestiário e como que você absorveu também, porque como se trata de muitos jogadores jovens, essa reação de imediato da torcida na estreia? São jogadores jovens, eu pontuei isso antes do jogo, vão trazer a torcida para o nosso lado, né? Quanto mais sinalização a gente tiver ali na frente, vai trazer, vai incendiar a torcida do Vasco quando está junto, é impressionante a força dela, é um 12º jogador, e acho que é normal, são jogadores jovens, no primeiro tempo a gente teve algumas transições muito boas, que poderiam gerar chance de gol, a gente não gerou por escolhas erradas, por tempo, por ritmo, por tomar a decisão talvez um tempo um pouco antes, e depois do jogo, assim, a cara dos atletas era de insatisfação mesmo com o resultado, porque ninguém vai comemorar um empate dentro de São Januário. E eu falei com eles que esse é o primeiro passo para a gente trazer a vitória quinta-feira contra o Bangu. Tá insatisfeito, né? Apesar de todo o contexto que já foi citado aqui, de diferença de tempo de trabalho, mas ninguém está satisfeito com o empate, nem pode estar com o Vasco. Então acho que esse é o primeiro passo para a gente evoluir. Já mostramos numa semana de treino uma evolução grande, mesmo com pouco tempo de trabalho, eu falei isso com eles. E agora é buscar isso, eu falo com eles ser melhor que ontem o tempo todo para buscar a evolução e os 3 pontos no próximo jogo. Quando eu falo ali na coletiva sobre senso de urgência, é que o torcedor quer de forma urgente títulos, comemorar títulos, vencer jogos, jogar bem, e acaba que algumas coisas não vêm acontecendo, né, nesse início de temporada. É normal que o torcedor também fique insatisfeito, até porque tivemos razoavelmente um público interessante, né? Cerca ali de 9 a 10 mil pessoas em São Januário na estreia, onde o elenco principal não se apresentaria. Então tivemos ali um público considerável para São Januário, né? Então, a cobrança vem, a cobrança vai acontecer, claro, a gente vai estar acompanhando, mas tá aí a resposta do técnico Ramon Lima acerca, né, dessa administração do vestiário pós o empate com cobrança dos torcedores nas arquibancadas. Outra coisa, né, o autor do gol, Paulinho, também falou com a gente na zona mista. Vou trazer para vocês aqui o lateral direito, Paulinho, falando ali conosco na zona mista, o autor do gol e, na minha opinião, o destaque da partida. Pessoal, vamos lá. Boa noite, Paulinho. Carlos Silva, camisa 9 da Baby Vasco. Mais um empate com o Nova Iguaçu. O jogo foi difícil, mas você foi o autor do gol. Quero que você, nas suas palavras,
o jogo foi difícil, mas o Vasco conseguiu com muita garra sair com esse empate, mas o jogo em si foi difícil, mas o Vasco saiu com esse um ponto aí que foi importante para decorrer do campeonato. Sim, primeiramente quero agradecer a Deus, né, pela partida, pelo gol também. A gente teve pouco tempo de trabalho, né, o Ramon, também um pouco de entrosamento, a equipe do 20, juntando algumas pessoas ali. E eu acho que o jogo foi difícil, dava pra gente ganhar, mas foi um empate importante também, um ponto, e é isso. Ô Paulinho, nós torcedores do Vasco sabemos da sua capacidade, da sua trajetória na base. Eu quero saber de você, cara, o que você planeja para a temporada de 2025, já que a gente tem tantos campeonatos, são 4 campeonatos incluindo o Carioca. Meu sonho sempre foi jogar no profissional do Vasco, né? E o que eu planejo é manter o profissional. Tem 2 laterais muito bons lá, Paulo Henrique e Puma, são excelentes laterais. E é isso, estou aqui para ajudar. Paulinho, por muito tempo você esperou oportunidades dentro desse elenco profissional do Vasco. E é claro, o Campeonato Carioca foi esse elenco misto, vamos colocar assim, com os garotos, enfim, também alguns atletas que estão se reintegrando nesse elenco do Vasco. E o gol saiu. Queria que você falasse um pouquinho como é que é esse sentimento, cara. Marcar em São Januário, você se jogou ali no chão, é muita emoção. A família estava presente, como é que fica esse sentimento? Sentimento muito bom, né? Muita emoção. Praticamente cresci aqui desde 7 anos aqui em São Januário, estudei aqui. Muita emoção, não sabia nem comemorar na hora, tanto que eu saí, merda nenhuma. E acho que foi uma das melhores sensações possíveis que eu tive na minha vida, fazer esse gol aí, né? O meu irmão também, que faleceu quando eu era menor, meu avô também, que era basicamente doente, e é isso. Paulinho, você... Cara, eu esqueci o que eu quero fazer, né? Pergunta aí, eu esqueci. Tá beleza. Aqui em São Januário é o caldeirão do Vasco da Gama. Essa é a emoção de fazer o primeiro gol com a camisa do Vasco, como profissional. Qual é essa sensação? Uma sensação muito boa, né? Como eu falei, a melhor sensação que eu tive na minha vida. E é inexplicável, né, cara? Eu fiquei até emocionado na hora do gol. Porque, como eu falei, cresci aqui praticamente desde os 7 anos, estudei, fiz tudo aqui, é uma sensação inexplicável. Olha, pessoal. Só um minutinho. A gente viu o Fábio Carilli saindo ali do vestiário, deve ter tido um papo com vocês ali. Você pode dizer pra gente o que ele falou? Teve algum papo específico com você, cara? Seguindo essa expectativa de talvez ser aproveitado do profissional esse ano? O Carilli chegou agora, né? Ele tá lá vendo nossos treinos, ainda não teve muito contato com a gente, né? Falou. Ele tá chegando agora e é isso. Esse papo aí teve alguma coisa especial agora no vestiário? Chegou a conversar com vocês? Não fala nada. Então é isso, o Vasco agora enfrenta o Bangu na próxima quinta-feira às 21h30, né? Horário ruim, dia complicado, né? Lembrando que sexta-feira, dia útil, fica difícil para o torcedor se locomover na madrugada já, né? Praticamente dessa quinta-feira, próxima quinta-feira, que está chegando e a gente vai acompanhar aí mais uma vez a equipe comandada pelo técnico Ramon Lima, com o Mistão ou com só os garotos. A gente vai ver como que vai decidir aí a vida do Vasco contra o Bangu em São Januário. O Vasco agora é mandante, tá? Na próxima quinta-feira. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínos.